Olá, boa tarde. Deus abençoe a todos abundantemente. Hoje, quarta-feira, um dia muito especial para a senhora, para o senhor, para quem quer que seja, que esteja nos assistindo agora, católicos, espíritas, evangélicos, kardecista, espiritualista, independente da sua religião. O que eu quero falar para a senhora e para o senhor é sobre a sua vida espiritual. Por que dessa tristeza? Por que desse sofrimento? Por que dessa angústia? Porque há dentro de você um vazio inexplicável. E esse vazio não é um vazio de estar longe de pessoas. Você pode ver que a sua casa, os seus familiares estão sempre ao seu redor. Mas o vazio é dentro de você. Esse vazio se resume numa vida espiritual longe de Deus. Nós iremos agora a uma matéria que fala sobre a noite dos vencedores. Em cima dessa matéria, você vai poder tirar suas conclusões, o porquê que a sua vida espiritual está dessa maneira. Assim foi o nascimento da igreja primitiva. Que o seu primeiro amor ao Senhor Jesus era inocente e pura na fé. Mas Satanás, usando os imperadores romanos, partiu contra ela através de uma cruel e implacável perseguição. Os fiéis eram arrastados e lançados às feras, ou queimados vivos diante de milhares de espectadores. E mesmo assim, aquela gente corajosa não se intimidava diante das ameaças e da morte, pois mantinha acesa a chama da fé no Deus vivo. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isto impressionava de tal forma os romanos, que eles acabavam por se converterem também. Satanás, então, ao invés de ver o número de cristãos diminuindo, via aumentando cada vez mais. A indefinição da fé é a principal razão dos fracassos dos cristãos. Se a fé é teórica, as promessas também são teóricas. Se a fé é prática, as promessas também são práticas. Tudo depende do tipo de fé a que se propõe. Querem salvar a alma, mas não querem abrir mão do mundo das ilusões. Na teoria, creem na verdade. Na prática, andam na mentira. Na teoria, querem andar de branco. Na prática, andam sujos porque não querem deixar os pecados. Não se deixe morrer espiritualmente. Resgate a sua fé. Você pode acompanhar aí a matéria que fala sobre a noite dos vencedores. Você vê que coisa impressionante em cima desta matéria. Quando a pessoa ela se entrega para Deus, a vida dela muda completamente. Independente da religião que a pessoa tem, independente do credo religioso que a pessoa possui, basta ela ter fé, basta ela ser obediente e basta ela colocar em prática a palavra de Deus. Nós vamos agora a testemunhos de pessoas que nesta noite do vencedor alcançaram a maior vitória da sua vida. O preenchimento de Deus para o novo caminhar. Eu era uma pessoa muito nervosa, né? Eu era muito explosiva, qualquer coisinha me tirava do sério. Eu vivia irritada, né, em casa com os meus filhos brincando, eu me irritava com eles brincando. Eu não conseguia trabalhar, eu ficava num trabalho um pouco e já saía porque eu não conseguia me enturmar com as pessoas. Eu mentia.
Eu não tinha problemas em mentir para as pessoas. Isso para mim era muito natural, né? Qualquer mentirinha para mim era normal, todo mundo fazia isso e eu fazia também. Eu vim de uma família desunida e isso eu trouxe para os meus filhos também. Eu não conseguia ser uma mãe presente, eu não conseguia dar o suporte de mãe que eles precisavam. Eu não conseguia me desprender do meu passado. Eu não tinha essa noção da preciosidade que era o Espírito Santo, mas eu busquei como se fosse a única solução para a minha vida. E comecei a buscar incansavelmente. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi que eu não tinha mais o peso do meu passado, né? E com isso eu conseguia buscar e entender mais a palavra de Deus. Com isso veio o meu domínio próprio. Eu comecei eu me tornei uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais confiante, né? Uma pessoa mais amável. Eu comecei a cuidar mais dos meus filhos, eu comecei a tratar meus filhos com mais amor. Eu encontrei ali tudo na minha vida. Eu era uma pessoa muito crítica. Eu achava que eu tinha razão em tudo e que as coisas tinham que ser da minha forma, do meu jeito. Não só com a minha família, mas também no meio que eu convivia. Eu queria, muitas vezes, colocar o meu pensamento, a minha forma de ser, junto com as pessoas que eu convivia. Eu sempre fui uma pessoa assim carismática, as pessoas até gostavam de ficar perto de mim, mas a maior característica disso é que com o tempo elas iam se afastando. Talvez por essa imposição, por essa liderança forçada que eu queria exercer sobre as pessoas. E, além disso, era um pouco nervoso quando eu era contrariado naquilo que eu gostaria que fosse da minha forma. A tentativa não vou dizer na tentativa, como eu tinha mágoa das pessoas, eu queria que de alguma forma elas também sentissem isso. E a forma de eu tratá-las era com indiferença, para elas também provarem um pouco do que eu estava sentindo. O Espírito Santo foi trabalhando em mim e eu comecei a abandonar as velhas práticas, comecei a ser mais paciente com as pessoas, comecei a enxergar que o meu ponto de vista não devia ser sobrepor aquilo que as pessoas pensavam. Comecei a ser mais calmo, comecei a ser mais humilde e dessa forma eu fui cativando que as pessoas ficassem mais próximas de mim. E ao mesmo tempo que me trouxe alegria, me trouxe prazer de não estar julgando, não estar querendo desmerecer as pessoas, mas ser um ponto até de apoio quando elas precisavam. Hoje eu sou um homem muito feliz, eu sou realizado em todas as áreas da minha vida. Primeiro, por causa da minha salvação, esse encontro que eu tive com Deus. E a partir desse momento, eu tinha uma paz que inundou meu coração, foi uma coisa imensurável. Porque hoje eu tenho a certeza que Ele está comigo. Então me faz um homem muito feliz e realizado. Eu era uma pessoa bastante nervosa, né? Não aceitava levar desaforo para casa, era bastante briguenta, ciumenta, bastante agressiva nas minhas palavras, né? Era uma pessoa de difícil convívio, tanto pessoal quanto no trabalho, quanto na família, no meu casamento. A maneira com que eu era agressiva nas minhas palavras, a maneira de tratar as pessoas, dificultava bastante os relacionamentos. Participando das reuniões, né, eu fui aprendendo sobre essa fé forte, essa fé que transforma o interior. Né? Então comecei a trabalhar dentro de mim, comecei a me esforçar para aprender mais desse espírito, dessa força que vinha de Deus, né? Foi aí que eu consegui mudar todo o meu interior. Depois que eu recebi o Espírito de Deus, né, para ser uma pessoa mais forte, uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, as pessoas passaram a me admirar pela forma que eu passei a ser por dentro, né? Então houve uma mudança muito grande nesse sentido. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, mais feliz, né? E tudo passou a ser diferente. Hoje eu sou completa, sou realizada, sou muito feliz. Venha nesta quarta encontrar-se com Deus. Você pode acompanhar aí depoimentos de pessoas que outrora viveram angustiadas, tristes, vazias, depressivas, angustiadas, pessoas que viveram uma vida totalmente no caos da sua vida espiritual. Minha amiga, meu amigo, se você
der crédito ao que nós estamos dizendo e fizer o que essas pessoas fizeram, você pode ter certeza, a tua vida ela vai mudar. Não é fantasia, não é história, não é conto de fada, é realidade. Aquele que se entrega para Deus, ele transforma, ele muda, faz algo novo na sua vida. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Nós vamos agora aos 10 sintomas que caracteriza o fracasso, a derrota na vida de uma pessoa. Eu quero que você pare, pense, assista com muita atenção os 10 sintomas, porque de repente você está sofrendo com um desses sintomas e após os 10 sintomas vai entrar um bloco de testemunhos de pessoas que um dia se afastou, mas graças a Deus conseguiram enxergar a luz no fim do túnel. Os 10 sinais de quem está perdendo a salvação. Primeiro, não tem prazer de falar com Deus. Existem pessoas que se desculpam de falta de tempo, cansaço e de que Deus sabe do que ela precisa, deixando assim de expressar a sua dependência nele. Segundo, não tem prazer de conhecer a vontade de Deus. As pessoas que deixam de ler a Bíblia automaticamente deixam de ouvir a voz de Deus. Desta forma, ficam sem saber qual é a sua vontade nas suas vidas, pois a Bíblia é a fonte. É nela que está expressa a vontade de Deus para nós. Terceiro, tem medo da morte. Teme o destino da sua alma, pois não tem a certeza da vida eterna. Quarto, tem medo que o Senhor Jesus volte e não seja arrebatado. Teme a vinda do Senhor Jesus, porque sabe que a forma de vida que está a ter não lhe dá o direito de ser arrebatado. Quinto, valoriza as coisas materiais mais que as espirituais. Perde a visão da salvação, dando mais valor e priorizando as coisas materiais, deixando o espiritual, que é o principal, como secundário. Sexto, preocupa-se em agradar mais as pessoas do que a Deus. Preocupa-se mais com o que as pessoas pensam e esperam a seu respeito, do que o que Deus pensa e espera dela. Sétimo, não tem temor. Por isso, mente, guarda mágoa, inveja, julga, desobedece, rebela-se, pois o temor não representa medo, mas sim um profundo respeito. Quando a pessoa se rebela, na verdade, ela quer impor a sua vontade. Oitavo, não se concentra no louvor, na oração ou na adoração. A pessoa facilmente se distrai, abrindo os olhos, pensando em outros assuntos e acaba por ficar vazia. Ela ora, louva, adora, mas é como se não estivesse ali. Seus pensamentos são outros. Nono, não tem a alegria da salvação. A pessoa que é salva resplandece alegria. É feliz, seja qual for a situação que esteja a passar, pois esta alegria é espontânea. Ela se sente segura, com paz e não é acomodada. Décimo, a mensagem nunca é para si. Ela acha que a pregação nunca é para ela, e sim para os outros. Mas Cristo sempre está a renovar-nos para aprendermos a ter uma nova mente, coração e espírito. Meu nome é Indira e eu fui convidada por um amigo para participar de uma das reuniões da igreja. E desde esse dia que eu participei dessa reunião, comecei a frequentar as reuniões da igreja, me batizei nas águas, eu comecei a me entregar mais para Deus, comecei a fazer as coisas de Deus, comecei a ter aquela comunhão. Até que eu conheci um rapaz e eu comecei a priorizar mais a minha vida sentimental do que as coisas de Deus. Foi aí o meu erro. Eu comecei a me afastar de Deus, comecei aquela frieza, não queria mais participar das reuniões. Foi quando ele decidiu não ficar mais na igreja. E minha pior decisão foi essa, foi ter largado tudo para segui-lo. Foi então que o mundo foi nos iludindo, foi quando eu comecei a entrar no tráfico junto com ele. Comecei a me sujeitar a coisas que eu nunca imaginei antes fazer. Comecei a me envolver com criminosos, comecei a ficar na Cracolândia vendendo droga junto com ele.
E mesmo assim eu tinha aquele vazio dentro de mim. E foi chegando muito dinheiro nas minhas mãos, eu podia comprar o que eu queria, mas nada daquilo preenchia o vazio que tinha dentro de mim. Então eu comecei a ser depressiva, comecei a chorar. Nem para o tráfico eu servia mais, porque eu não ia mais, de tão triste que eu ficava. E eu passei a me tornar uma pessoa que eu não era. E eu nunca imaginei um dia passar por tudo isso. E eu me sujeitava a viver uma vida assim por causa dessa paixão que eu tinha por ele. Eu tinha minha família, eu podia voltar para casa, podia voltar a ter a vida que eu tinha antes na fé. Mas por conta dessa paixão eu comecei a me envolver mais. Foi quando eu me vi extremamente apaixonada por ele, fazendo coisas que eu nunca pensei em fazer. Eu perdi ele e eu me vi sozinha. Me vi sozinha, aí que eu entrei na depressão. Ficava trancada no meu quarto, não queria saber de ninguém. Por conta do orgulho, eu não queria voltar, pensando no que as pessoas iam pensar de mim. Mas eu deixei esse orgulho de lado e eu resolvi voltar. E nesse momento que eu me encontrava em depressão, triste, com aquela angústia dentro de mim, algo dentro de mim me dizia para mim voltar, que eu merecia uma chance, que não era o fim para a minha vida. Foi quando eu resolvi voltar, deixar esse orgulho de lado, e eu voltei para me entregar de verdade para as coisas de Deus. Então eu comecei a buscar ali a presença de Deus, comecei a me entregar para as coisas de Deus e eu tive aquele encontro verdadeiro. E eu comecei a ser uma pessoa diferente em casa, uma pessoa com paz, era diferente com a minha família, com todos à minha volta viam uma diferença em mim. Logo meu passado foi apagado e eu comecei a escrever uma nova história na minha vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu posso dizer que eu tenho paz, que eu sou uma pessoa feliz, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Hoje eu sou uma referência para minha família, para os meus amigos, todos à minha volta vê uma diferença em mim. Antes eu precisava de prazeres, precisava de paixões para preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. Só que hoje a presença de Deus preenche tudo isso. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Você pôde acompanhar depoimentos de pessoas que um dia se afastaram da presença de Deus. Hoje, graças a Deus, essas pessoas retornaram a ter um encontro com Deus e uma vida totalmente transformada. Hoje, quarta-feira, às 3 horas da tarde e às 19h30, o endereço está no rodapé do seu televisor. Rua Ângelo Uglioni, 1567. A 30 metros da Praça Saldanha Marinho está localizado a nossa catedral. Ou então, procure uma igreja universal mais próximo da tua casa ou da cidade aonde você está acompanhando o programa. Eu tenho certeza, Deus, Ele quer mudar completamente a tua vida. Nós vamos agora ao depoimento de um casal, da Rosângela e do Roberto, que hoje tem uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus. Essa transformação se deu quando eles fizeram uma prova no altar de Deus. Foi neste altar que Deus mudou a vida da Rosângela e do Roberto. Vamos acompanhar. Viver uma vida de qualidade é desfrutar dos benefícios de uma fé racional e inteligente. Era algo que eu nunca imaginei na minha vida. Como alguém sem estudo e capacitação poderia alcançar o sucesso pessoal e profissional nesse mundo tão injusto e indiferente? Meu nome é Rosângela, tenho 43 anos, sou empresária, vim de uma família bem simples e aos 12 anos eu comecei já a trabalhar, porque eu tinha um desejo já de comprar minhas coisas sem ter que pedir para os meus pais. Nessa época, conheci meu esposo. Meu nome é Roberto Carlos, sou empresário, tenho 52 anos de idade, esposo de Rosângela Santos. Eu tive muitos problemas espirituais, tive problemas familiares, em relação ao meu casamento. Eu vivi uma vida desde a infância já com problema de álcool. Isso fazia com que nós tivéssemos muita briga juntos, né? E foi dessa forma que eu acho que nós chegamos no nosso fundo do poço.
muitas brigas, muitas discussões. Ela se tornou também, ela começou a beber junto comigo. E aí se tornou praticamente uma segunda alcoólatra, né? Eu trabalhava para terceiros, né? E eu era gerente de do ramo que eu trabalho hoje. E eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha, não conseguia nem pagar as minhas contas. Era uma vida assim de miséria. E minha filha pedindo as coisas. Eu lembro que teve uma briga nossa, que a minha filha até falou comigo, eu queria morar com a minha mãe na época. Isso aí me entristeceu muito. Eu acho que para você como uma mãe, ver uma filha, ver a sua briga e através daquela discussão, dizer que vai morar com a sua mãe, aquilo ali foi uma das coisas que eu achei mais triste na minha vida. Ali eu acho que me deu esse desejo de tentar mudar essa situação, mas não sabia como. Eu era muito nova, eu tentei buscar até ajuda. Busquei ajuda em outras religiões, em outras denominações. Não consegui melhorar em aspecto nenhum. Me sentia vazia, saía de lá completamente vazia, completamente sem direção, sem rumo. Teve um dia que nós tivemos uma briga que quase tivemos agressão um com o outro. E aí a gente resolveu se separar. Nós ficamos em base de uns 30 dias separados, foram dias angustiantes. Me veio até a ideia de eu querer ter um outro filho para poder, de repente, renovar o casamento. E aí eu tentei, falei com ele, tentei engravidar. Foram 3 gravidez que eu perdi o neném. Eu tinha problema da placenta descolar e eu não conseguia segurar o neném por muito tempo. E eu acabava perdendo. E era assim, eu me sentia incapaz. Todas as vezes que a gente brigava, eu começava a ficar passando mal. E aí sintonizei na rádio da igreja, e na televisão e na rádio ao mesmo tempo, para tentar amenizar o problema e o sofrimento que ela estava tendo. Nós passamos em frente à Universal e ele falou assim, vamos entrar. Por que não entrar? Você se sente bem quando você escuta pela televisão, então por que não entrar? Vamos entrar. Muitas vezes saía da igreja com o sentimento que eu tinha que cumprir a palavra com Deus. Mas eu não colocava em prática, eu não tinha essa aliança com Deus. E foi desse jeito aí que eu fiquei 11 anos da minha vida perdida. Até o dia que o pastor pediu para que aqueles que realmente quisessem e precisassem uma mudança de vida, tinha que ter um batismo primeiro com Deus. E ali sim, depois dessa entrega, realmente Deus falou comigo. E foi um dia assim maravilhoso na minha vida, eu não esqueço disso até hoje. Por ter dado ouvido a essa voz, né, dado crédito a essa voz que Deus introduziu, que eu ouvi essa voz de Deus, hoje eu tenho paz, eu sou um outro homem. Hoje, minha esposa é um amor de pessoa, meu casamento está transformado, eu tenho uma família abençoada, os meus filhos me respeitam. Meu casamento, a vida profissional, hoje eu sou um empresário de sucesso, hoje no ranking do Rio de Janeiro, no meu negócio, que é plano de saúde, eu tenho administradora e tenho uma concessionária de plano de saúde. Eu sou um dos líderes do nosso mercado do Rio de Janeiro. E o interessante é que a palavra nunca mudou. A palavra sempre foi a mesma. Deus começou a abrir nossa visão, construindo o nosso primeiro imóvel, do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Deus honrou com a gente. Começamos a adquirir imóveis, adquirir também carros. Hoje nós moramos num bairro nobre, onde eu nunca imaginei morar. Num condomínio espetacular. Compramos, mobiliamos a casa hoje, uma casa aconchegante. Moro com a minha família. Tenho os móveis aqui que eu escolhi, junto com meu esposo. Nós tivemos esse prazer de chegar a escolher. Temos piscina, temos carro, a casa tem 3 andares. É bem aconchegante, não tenho mais problema de saúde nenhum. Depois da minha segunda filha, Manuela, no qual os médicos disseram que eu não poderia mais ter filho, veio a Juliana. Juliana está aí com 6 anos, com saúde, graças a Deus, meus filhos todas com saúde. Isso não tem preço. E eu tenho uma família abençoada, um casamento restituído, não há briga, só há amor. Cada dia que passa nosso casamento parece que a gente está no primeiro dia de namoro. Então, assim,
Hoje nós somos um só. E eu agradeço a Deus todos os dias de ter tido esse privilégio de conhecer a palavra, de ter tido essa aliança com Deus, porque Deus tem feito maravilhas na minha vida, porque eu comecei a usar a obediência. E foi através dessa obediência que Deus mudou toda a minha vida. E tudo que eu tenho não é maior do que o Espírito Santo que eu recebi através de uma palavra, a palavra de Deus. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. Muito bem, você pode acompanhar aí o depoimento da Rosângela e do Roberto. Hoje uma vida totalmente transformada. Se a senhora, ou o senhor, ou quem quer que seja, que esteja agora nesse exato momento, participando, assistindo esse programa, der ouvido ao que este casal fez, você pode ter certeza que Deus também, Ele vai fazer na sua vida. Não existe para Deus o impossível. O impossível está na vida do ser humano. Para Deus não. Para Deus existe o possível. Para Deus existe tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós vamos ao momento da oração. Prepare o teu copo com água, prepare uma fotografia ou prepare qualquer coisa que você queira preparar que represente a sua vida ou a vida de um ente querido seu. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse exato momento, existe milhares e milhares de pessoas sofrendo, meu Pai, por este mundo afora. Mães desesperadas pelos seus filhos, atrás de drogas, de bebidas, de noitadas, de boemias, de uma vida totalmente destruída. Quando chegam em casa, chegam totalmente destruídos. Meu Pai, quantas são as pessoas que neste exato momento estão no hospital, em um leito, gemendo de dor, sofrendo, que essa pessoa seja curada, seja liberta, seja abençoada, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê ânimo, que Deus lhe dê coragem, para que você levante desse leito de dor e tenha uma vida totalmente transformada. Abençoe todos aqueles, meu Deus, que têm estado à tua casa, buscando, orando, clamando, suplicando, e o principal de tudo, obedecendo a tua palavra. Eu lhe peço por todas essas pessoas, e tenho certeza absoluta, a mão do Senhor vai tocar na vida dela, e vai haver uma transformação, um milagre vai acontecer, meu Pai. A transformação que houve um dia num casamento da água para o vinho, haja hoje na vida de quem crê e de quem acredita. Bendito seja essa água, bendito a peça de roupa, bendito tudo que está em cima desse televisor. A bênção do Senhor esteja sobre a vida deste povo. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Levanta a tua cabeça, saiba que Deus é contigo. Hoje, quarta-feira, Rua Ângelo Uglioni, 1567. Bem no centro de Santa Maria está localizada a nossa catedral. Ou então, procure uma igreja universal mais próximo da tua casa. Um forte abraço a todos. Deus te ilumine.